Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Lembrando que hoje nós temos duas videoaulas, ok? Uma de língua portuguesa e essa aqui de matemática. Então, se você ainda não assistiu a aula de língua portuguesa, não se esqueça, depois de fazer as atividades dessa aula, ir lá na sala virtual e assistir a aula de língua portuguesa, ok? Vamos começar então. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos fazer da página 41 até a página 45. E eu acho que vocês perceberam que nós mudamos de assunto agora. Vocês já perceberam que nós já mudamos de assunto e já mudamos a unidade também, não é verdade? Então, vamos continuar as atividades? Muito bem, na página 41 tem uma estimativa. Olha só, antes de medir, dê o seu palpite. Quantas colheres de sopa são necessárias para encher uma xícara com farinha de trigo? Bom, hoje na nossa aula, a Pro irá fazer diversos experimentos. E aí, antes de começar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Você, se for possível, se a mamãe tiver os materiais em casa, você pode fazer os experimentos também. Mas se você não tiver os materiais em casa, não tem problema. Você vai assistir o vídeo da Pro fazendo o experimento e aí você vai fazer o registro, tá bom? Não é obrigatório você fazer. Claro, se você quiser fazer e se você tiver os materiais em casa, pode fazer, sem problema nenhum, será ótimo. Mas se você não tiver, não fique preocupado, não fique chateado, não fique triste, tudo bem? Então, antes de começar, você vai colocar aqui na página 41, você vai dar um palpite. Quantas colheres de sopa você acha que são necessárias para encher uma xícara com farinha de trigo? Hein? Coloque o número aí. E assista, então, o vídeo a Pro fazendo essa experiência. Vamos lá? Então, vamos lá. A xícara, colher de sopa e a farinha. Vamos ver quantas colheres que cabem aí nessa xícara. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Mas essas colheres foram cheias. Vamos ver quantas colheres rasas eu consigo? Vamos ver. Olha lá. 1, 2 colheres rasas, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8 colheres agora rasas. E aí, conseguiu acertar? Quantas colheres você colocou lá na outra página? Então, foram 4 colheres cheias ou 8 colheres rasas, certo? Muito bem. Próximo experimento. Quanto cabe? Quantas colheres de farinha de trigo cabem em um copo de café e em um copo de água? Bom, a Pro fez esse experimento com uma xícara de café e com uma xícara de chá, igual aquela que eu acabei de fazer, tá bom? Então, se aí na sua casa é mais difícil nós termos um copinho de café, né? Se você quiser fazer o experimento, você pode fazer uma xícara de café menorzinha e uma xícara de chá. A Pro vai mostrar o experimento que eu fiz, aí depois nós anotamos aí na página 42. Ou se você quiser fazer o experimento, você faz o experimento aí na sua casa e depois anota, ok? Vamos lá? Então, aqui está a minha xícara de café, ela é menorzinha. Vamos ver quantas colheres de farinha de trigo cabem nessa xícara? Vamos lá. Olha lá, coloquei para não fazer muita meleca, né? 1, 2 xícaras, ok? Cheias, né? Agora eu vou fazer com a rasa. Vamos lá. Olha lá.
1, 2, 3, 4. Olha, então, 2 colheres cheias e 4 colheres rasas, certo? Então, vamos fazer o registro? Muito bem. Então, aqui no copo de café, que não é copo, é xícara, mas não tem problema. Então, aqui nós vamos colocar 2 colheres cheias e 4 colheres rasas. E no copo de água, nós vamos usar a mesma medida que a Pro fez no primeiro experimento, que é a xícara de chá, tá bom? Então, se você fez esse experimento também, você usa a mesma medida da xícara de chá, ok? Que foram 4 colheres cheias ou 8 colheres rasas, certo? Pause o vídeo e faça o registro. Lembre-se, as colheres podem ser rasas ou cheias. O número de colheres será o mesmo se elas estiverem rasas ou cheias? Não, não é verdade? Quando a Pro usou as colheres cheias, o número de colheres foi menor. E quando a Pro usou as colheres rasas, o número de colheres foi maior, certo? Então, olha lá o que a Pro registrou. Não. Se estiverem cheias, o número de colheres será menor. Ok? Próxima perguntinha da Pro aqui. A quantidade de colheres cheias que cabem em uma xícara é maior ou menor que a quantidade de colheres rasas que cabem em uma xícara? Olha só, então, menor, certo? Se usarmos colheres cheias, iremos usar um número menor de colheres para encher a xícara. Agora, se nós usarmos as colheres rasas, nós vamos usar um número maior para encher a xícara. Ok? Então, faça o registro. Experimento 4. Esse experimento aqui, nós vamos precisar de uma balança de cabide. Então, a Pro vai falar de novo. Se você tiver os materiais na sua casa, você pode fazer, não tem problema. Mas se você não tiver, não tem problema também. Você vai assistir a Pro fazendo os experimentos e vai fazendo o registro. Tudo bem? Então, a Pro vai explicar como fazer esse cabide, caso você queira fazer, ok? Então, além do cabide, você irá precisar de 2 copos descartáveis, como esses, ok? Você também irá precisar de 2 pedaços de barbante do mesmo tamanho e uma tesoura. E aí você vai pedir a ajuda de um adulto, tá bom? Porque vai precisar fazer um furinho de um lado e um furinho de outro lado. Não vá fazer sozinho, que você pode se machucar. Peça ajuda de um adulto. Bom, feito os furinhos, você vai pegar um pedaço de barbante e vai amarrar lá em um dos copos, tá bom? Amarra de um lado, amarra bem firme de um lado. Aí depois você amarra também do outro lado da mesma forma, de forma que fique bem firme, né? Para não ter perigo de, quando você for usar a balança, cair o que você vai colocar lá dentro do copo, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa com outro copo, ó. Vai ficar assim, 2 copos. Procure fazer de forma que fiquem do mesmo tamanho. Aí você vai pegar o cabide e vai pendurar os copos no cabide, olha, como a Pro está fazendo, tá? De um lado e do outro lado, certo? Pronto. Está pronta a sua balança de cabide. Muito bem, desafio 1, equilibrando as massas. Quantas colheres de farinha podem ser colocadas em cada um dos lados da balança para equilibrá-la? Explique aqui que cuidados tiveram que ser tomados para manter-se a precisão das medidas. Então, a Pro fez esse experimento com a balança. Vamos ver? Olha lá, a Pro pendurou, né, na minha balança. Aí eu coloquei 1 colher de farinha. Vejam que um lado ficou para baixo e o outro para cima, né? Aí eu tentei pegar a mesma quantidade de farinha, coloquei do outro lado e ó,
Pronto, eu equilibrei. Então, eu usei apenas uma colher de farinha. Só que eu tive que ter alguns cuidados, não foi? Qual o cuidado que eu tive, então, para que ficasse a balança equilibrada? Eu precisei colocar a mesma quantidade de farinha dos dois lados da balança, certo? Então, para ela ficar equilibrada, eu tive que colocar a mesma quantidade de farinha, tá bom? Eu faço o registro. Desafio 2. Comparando as massas. Registre por meio de desenho os objetos utilizados para manter o equilíbrio da balança. Então, em um lado da balança, eu coloquei 5 bolinhas de gude. E no outro lado da balança, eu coloquei um lápis bem grandão. Vamos ver como ficou? Em um lado, eu coloquei 5 bolinhas de gude. 3, 4, 5, certo? Ó lá, ficou desequilibrado. Aí eu peguei um lápis grandão que eu tenho aqui na minha casa e coloquei, pronto, olha lá. Equilibrou a balança. Ele ficou balançando um pouquinho, né? Mas a balança ficou equilibrada, certo? Com o equilíbrio da balança, podemos dizer que os objetos colocados por você têm a massa das 5 bolinhas de gude? Sim, nós podemos dizer que o lápis tem a mesma massa que as 5 bolinhas de gude, porque a balança ficou equilibrada, certo? Agora, descreva a igualdade com uma frase numérica. Então, eu vou colocar assim, ó. 5 bolinhas igual a um lápis grande. Se você for fazer essa experiência aí na sua casa, você não tiver bolinhas de gude, você pode usar quaisquer objetos, tá bom? O importante é que você consiga equilibrar a balança e depois faça o registro, como a prof fez, de forma numérica, tá bom? Agora siga o mesmo procedimento anterior, colocando 5 bolinhas de gude em um dos lados da balança e um outro objeto da sala de aula, de modo que a balança fique desequilibrada. Registre por meio de desenho os objetos utilizados em cada um dos pratos da balança. Então, de novo, se você for fazer a balança, você não precisa ter a bolinha de gude, você pode usar outros objetos. Só que agora a balança tem que ficar desequilibrada, tá bom? Então, a minha ficou assim, ó. 5 bolinhas de gude embaixo e 3 bolinhas de ping-pong em cima. Olha só como ficou. Então, em um lado da balança, a Pro colocou as 5 bolinhas de gude. Então, vejam que a balança ficou desequilibrada, certo? E do outro lado, a Pro colocou, olha, uma bolinha de ping-pong, 2 bolinhas de ping-pong, mais uma. 3 bolinhas de ping-pong, certo? Só, o copo que ficou para baixo é o copo onde estavam as bolinhas de gude. E o copo que ficou para cima é o copo onde estavam as bolinhas de ping-pong, certo? Então, a minha balança ficou assim, olha. O copo com as bolinhas de gude para baixo e o copo com as bolinhas de ping-pong para cima. Comparando-se as massas, no prato mais baixo da balança tem mais massa ou menos massa? Então, olhando os copos, o copo onde está as bolinhas de gude, ele tem mais massa ou menos massa? Ele tem mais massa. Por isso que ele ficou para baixo, tá bom? Com qual objeto você obteve a menor medida de massa? Obtive a menor medida de massa com as bolinhas de ping-pong, tá bom? Então, se você for fazer esse experimento aí na sua casa, você pode usar qualquer objeto e depois você faz o registro conforme os objetos que você utilizou, tá bom? Muito bem, turma. Em matemática, por hoje é só.
Lembrando aí os nossos combinados, certo? Projeto de atualidades, enviar até o dia 29/9 e o autorretrato, enviar até o dia 30/9. Projeto de atualidades, o que é para fazer? Pesquisar um avanço tecnológico. Então, nesse vídeo de matemática de hoje, a Pro irá deixar lá em cima do vídeo escrito projeto de atualidades. Quando você clicar, vai abrir um documento em Word igualzinho a esse. Você vai colocar o seu nome, a data do dia que você estiver fazendo o trabalho ou do dia que você for enviar, tá bom? E a fonte da pesquisa. O que é a fonte da pesquisa? O site onde você vai pesquisar. Então, você vai pedir ajuda para um adulto, pesquise lá avanços tecnológicos, veja o que você mais gostou, o que você achou mais interessante. Então, você vai pedir para o adulto copiar aquela notícia, aquela reportagem e colar nesse documento que a Pro está enviando. Se você achou um vídeo super legal, que você gostou, quer compartilhar com a Pro e com os amigos, cole o link também aqui nesse documento, tá bom? Aí depois prontinho, envie no e-mail da Pro. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, brinquem bastante, descansem bastante. Essa semana vocês arrasaram, parabéns, fizeram as atividades. Alguns alunos participaram das lives, aqueles que não puderam participar, participe na próxima semana, tá bom? Ó, muito bem, tenho muito orgulho de vocês. Um beijo enorme e até semana que vem.